Olá! Hoje nós iremos apresentar o trabalho sobre como ocorre a aquisição da sintaxe durante o desenvolvimento linguístico. O nosso grupo é formado pela Ana Carolina Mendes, pela Carolina Augusta, por mim, Emily Alves, pela Gabriela Rodrigues e pela Karine Batista. Bom, é de extrema importância a gente lembrar sobre a definição de linguagem antes da gente estudar a sua aquisição em relação a cada domínio linguístico. Então, a linguagem vai ser a habilidade inerentemente humana de representação do pensamento através de um sistema simbólico. Ou seja, vai ser a transformação de algo abstrato em algo concreto. E esse sistema simbólico, que seria a língua, vai estar muito interligado com os domínios linguísticos, porque para que a criança aprenda a língua, ela tem que desenvolver a pragmática, desenvolver a morfologia, a sintaxe, a fonologia e a semântica. E todos esses domínios são permeados por regras. E hoje a gente vai abordar o domínio da sintaxe. Então, o que é a sintaxe? A sintaxe diz respeito às regras que regem a construção de frases e justamente por isso ela vai acabar sendo um domínio de forma, assim como a morfologia. A sintaxe ela vai ter uma importância enorme, principalmente por dois motivos. O primeiro é que a unidade que a gente fala, a unidade falada, geralmente é a sentença, e não apenas uma palavra ou um som. E em segundo lugar, mas não menos importante, a sintaxe é essencial porque é através dela que a gente vai ter o impedimento das combinações aleatórias entre as palavras. Então, é ela que faz com que ocorra esse impedimento. Em relação aos primórdios da aquisição da sintaxe, que é o tema que nós vamos abordar mais profundamente hoje, a criança já vai se encontrar na fase da palavra-frase, anteriormente, essa aquisição, que é justamente aquela fase em que a criança utiliza só uma palavra para expressar algo mais complexo. E a partir daí ela já está se moldando para que ela consiga organizar e estruturar sentenças futuramente, porque é sempre importante a gente lembrar que ela entende e recebe informações muito antes de começar a produzi-las. Eu sou Ana Carolina Mendes e vou falar um pouquinho sobre alguns pontos gerais da aquisição da sintaxe. Como nós já vimos anteriormente, a criança não adquire linguagem depositando mentalmente cada palavra e frase existente em sua língua materna, e sim se apropria das faculdades da língua, aprendendo então a unir palavras e formar sentenças. Estudos apontam que o processo de aquisição da sintaxe ocorre de forma gradativa e constante, individualizado por fases que se alternam sucessivamente até que a criança se aproxime da gramática do adulto. A primeira fase da aquisição da sintaxe é a holófrase. Nessa fase, a criança ainda não produz enunciados com dimensões de uma frase, ou seja, ainda está reduzida a capacidade mínima de expressão. Nessa etapa, a criança usa os meios comunicativos não linguísticos, como entonação, mímica e gestos, como suporte para expressar o que ainda não transmite pela fala. As holófrases são constituídas por bissilábicos frequentemente onomatopeicos, que são reproduções aproximadas dos sons feitos pelas coisas, sendo as duas sílabas a mesma sílaba sendo repetida. Por exemplo, vovó, au-au, piu-piu, quá-quá. A segunda fase da aquisição da sintaxe é caracterizada pela aparição de estruturas duplicadas, do tipo mamã, quer? Au-au ali. A partir desse momento, percebe-se o surgimento de uma oração composta de um substantivo e uma palavra funcional, correspondendo à regra. Oração igual a classe funcional mais classe aberta, sendo essa ordem sujeita a alterações. Na terceira fase da aquisição da sintaxe, há o surgimento de subdivisões da classe das palavras funcionais, ao mesmo tempo que a das palavras abertas estabiliza-se. A classe funcional subdivide-se em artigos, que são palavras que acompanham substantivos indicando seu número, singular e plural, e seu gênero, feminino e masculino, e os deíticos, que são elementos linguísticos que indicam um lugar, aqui, e o tempo, agora, em que um enunciado é produzido, e também indicam os participantes de uma situação desse enunciado, por exemplo, eu e tu. Mais tarde, outro domínio é acrescentado a esses já adquiridos, que são os adjetivos possessivos, que são palavras que têm função de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse. Por exemplo, este livro é dela. Dela está especificando que o livro pertence a ela. Por volta de 4 e 5 anos, a criança já adquiriu o básico da sintaxe, mas vai aperfeiçoando a sua competência linguística até o final da adolescência. Olá, meu nome é Carolina Augusta e eu irei falar sobre as etapas da aquisição da sintaxe. Por volta de 1 ano, a criança ela já compreende imediatamente o que o adulto fala,
pois ela já imita e compreende as brincadeiras vocais, entonações, curva entonacional e prosódia. Nessa fase, a criança ela começa a produzir os enunciados de uma só palavra, chamados de palavra-frase ou holofrase. Veremos no vídeo que a criança utiliza a palavra trabalho para dizer que está indo trabalhar. Então, percebe-se, né, que é um enunciado de uma só palavra que tem o sentido de uma frase. A partir dos 18 meses, começam a aparecer os enunciados de 2 ou mais palavras. A criança começa a aproximar 2 unidades ou 2 signos. Por exemplo, pota mamá, que pode querer dizer mamãe batem na porta ou mamãe abre a porta. Como característica geral, comum a todas as etapas da sintaxe infantil, explica Ângelo Lopes Garcia, já mencionado anteriormente, ele destaca o estilo telegráfico, o qual, inevitavelmente, conduz a ambiguidades. Perante mamar sapato, não sabemos se interpretar mamá põe meu sapato ou mamá tem o sapato. Este é o sapato da mamã, quero que a mamã me dê um sapato. Aqui, né, mais um exemplo da questão da ambiguidade, como pota mamar poderia dizer bate na porta, abre a porta, fecha a porta, mamar sapato poderia significar põe o sapato, tira o sapato, olha o sapato. Então, queria destacar nessa frase a questão da frase, né, de 2 palavras e que, além disso, essas frases podem ter um sentido ambíguo. Veremos o vídeo que a criança, ela segura um objeto e ela fala, mamãe aqui. Ela poderia estar querendo dizer, mamãe vem aqui, mamãe olha aqui, mamãe pega aqui. Assim, né, a situação que vai fazer com que o interlocutor, o adulto que está em comunicação com a criança, perceba o que ela está querendo dizer. Bárbara, vai embora? Vai no trabalho? Onde é que tu vai? Ah, bom. Vai pro trabalho? Ah, meu Deus, mas é muito novinha ainda pra ir pro trabalho. Tchau, no domingo ainda. Que vida difícil. Tchau. Oi! Chegou! Pronto. Vai na sala. Mamãe. E assim, ele teve um nome Nani. Bom, agora eu irei falar um pouco, né, trazendo quando que durante a aquisição a gente pode falar que a criança está no processo de aquisição da sintaxe, né? Quando é que se poderá falar de sintaxe? O que acontece é que não existe nenhum dado acerca do momento exato que a criança começa a utilizar palavras isoladas com sentido sintático. Então, fala-se habitualmente de sintaxe quando ela começa a aparecer uma combinação. Quando a criança apresenta signos combinados, e isso normalmente é por volta dos 2 anos, que as crianças fazem analogia com o que produziria um adulto para exprimir a mesma coisa. Então, ela utiliza a combinação mais ou menos dessa fase de 2 palavras para produzir o que o adulto falaria em uma frase. Por volta dos 2 anos, produz-se na criança uma explosão extraordinária, rápida e produtiva de uma capacidade difícil de qualificar, uma dinâmica verbal ou linguística, que terá talvez analogias com o que determinados autores chamam de competência. Ao mesmo tempo que a criança adquire novas palavras, ela é posta à sua disposição uma quantidade de modelos de funcionamento que lhe permitem, no tempo recorde, na ordem de 1 a 2 anos, construir simultaneamente todos os sistemas e subsistemas, graças aos quais a língua funciona.
A criança começa a falar e ignora as dimensões e o nome das unidades linguísticas que utiliza. Ela não sabe se o que importa no enunciado é a ordem do léxico ou a ordem dos elementos sintáticos. O que importa para a criança é produzir um enunciado que lhe permite fazer-se compreender. Ela não coloca a questão do sentido, embora nós os reduzamos ao léxico, onde a tradição o confina muitas vezes. A verdade é que o sentido na criança está em todo lado, na sintaxe, na entonação e no gesto. Vamos ver nos vídeos seguintes que a criança, ela já fala, né, produz bem, ela se faz entender. O importante dela é se fazer entender. Um exemplo é que no meio da conversa, ela fala do feijão. O feijão caiu, depois ela pega o feijão e come. E aí ela se faz entender novamente. Caiu o feijão. E também teremos um vídeo mostrando que nessa fase a criança, ela já atende às ordens simples já com duas ações. Então, no vídeo, a mãe pede para a criança pegar o pote e colocar na mesa. Então, ela já tem essa capacidade. Tô aqui na minha casa, esperando o papai voltar. Onde ele tá? Ele tá na empresa, Fazendo o quê? fazendo trabalho. Hum. Ele tá falando com tio na empresa. Entendi. Tu entendeu? Uhum. Papai falou que entendeu. O feijão de Deus. Tá aí um feijão. O que tu fez com ele? Peguei, eu comi. Muito bem. Não. Então pega lá o pote e leva ali em cima do banquinho pro papai lavar. Não tem. Pega o potinho vermelho e leva em cima do banquinho pro papai lavar. Obrigada. Muito obrigado. Beijo. Dando beijo. Por volta dos 4, 5 anos, a criança adquiriu a sua sintaxe básica. A partir daí, normalmente as crianças começam a ir para a escola e até o ensino formal. Essa etapa é um processo de aprendizagem que ele não é automático e, de qualquer forma, ele se segue paralelo à aquisição de outros conhecimentos na escola. Assim, percebemos que esse conhecimento não se dará da mesma maneira e com o mesmo grau de perfeição para todas as crianças. Aí, percebemos o início de uma diferenciação social e cultural importante. E a partir daí, até os 12 anos, que a criança vai ter esse desenvolvimento pensando em sintaxe na escola, até ela ter todo o conhecimento dos elementos sintáticos. No vídeo, veremos uma criança de 4 anos e 6 meses contando sobre a brincadeira ou as coisas que ela está fazendo. Percebemos que sim, existem todos os elementos sintáticos básicos e que a criança percebe e que tem que utilizá-los para se fazer entender. O que você está fazendo? Eu tô fazendo uma casinha que tem escuro. Para quê? Para que escuro? Porque o sol me atrapalha a ver desenho. E você está vendo desenho aonde? Sim, no celular. No celular? Mas o sol está atrapalhando por quê? Porque ele é muito claro. Aonde que é claro? Tá claro em qualquer lugar. Mas a casinha você vai fazer ela onde? Na cama da tia Lene. Ah, então você está vendo desenho na cama da tia Lene. Sim. Ah, entendi. Entendi. O que você está assistindo? Onde Baby descobrir quem Conta pra mim o que você está assistindo. que é
Eu também trouxe aqui as etapas de aquisição segundo Paula Meniuk. Ela tem uma obra chamada Language Development in Knowledge and Use, que eu entendi como é o desenvolvimento da linguagem em si. Eu quis trazer porque a Paula, ela trata a problemática da aquisição da sintaxe em conjunto com a semântica, pois para ela, uma é o complemento da outra, não se podendo, no plano do discurso, estudar cada uma separadamente, visto que a criança não distingue plano do significado e plano do significante. Paula considera que as combinações de palavras têm normalmente início no fim do segundo ano de vida. E vocês podem ver no quadro, né, ela separa a aquisição de, como ela chama, da semantaxe em 3 partes: infância, segunda infância, terceira infância e adolescência. Então, ela traz que a criança começa pronunciando 2 a 3 palavras relacionadas entre si por volta de 2, 3 anos. Então, primeiro, ela fala que as primeiras combinações, as combinações normalmente têm início no fim do segundo ano de vida. Ou seja, como ela trouxe, entre 2 e 3 anos, ela começa a pronunciar de 2 a 3 palavras com relação. Ela disse que a partir da segunda infância, a criança constrói enunciados de 2 a 3 palavras e compreende as relações básicas do sujeito, do verbo e do complemento. A partir disso, entrando na terceira infância, vemos a questão em que, obviamente, a criança vai para a escola e ela começa a conhecer, tomar consciência, reorganizar e entender as exceções das regras que fazem parte de, como ela chama, da semantaxe. Olá, eu sou a Karine e vou apresentar a aquisição sintática pelo ponto de vista gerativista. A teoria de aquisição que mais se dedicou a explicar a sintaxe é a teoria gerativista, através da gramática transformacional, que foi a primeira elaboração do modelo gerativista e já foi reformulada várias vezes no passar do tempo. Essa gramática transformacional tinha o objetivo de descrever como eram formuladas as sentenças, e delas derivadas outras sentenças com os mesmos itens lexicais através de um sistema de regras. Os gerativistas utilizam o diagrama arbóreo para representar as estruturas sintáticas. Este exemplo que nós colocamos demonstra a sentença "O estudante leu o livro", que possui 5 itens lexicais, que estão organizados entre si através de relações estruturais, que chamamos de marcadores sintagmáticos. E tais marcadores podem sofrer regras de transformação de modo a formar outras sentenças, como, por exemplo, o livro foi lido pelo aluno, o que o aluno leu, quem leu o livro. Essa ideia é transformada e surgem os conceitos de estrutura profunda, que se refere à voz ativa, e estrutura superficial, que se refere à voz passiva. Mas nos anos 90, esse conceito de estrutura profunda é abandonado, em favor de uma visão que não mais representava estruturas, e sim as derivava. Essas regras que orientam a formação de sentenças estão internalizadas no inconsciente do falante, e por isso ele é capaz de formular frases da sua língua. Esse conhecimento é chamado de competência linguística pelos gerativistas. Agora vamos entender como as outras teorias analisam a aquisição da sintaxe. O behaviorismo segue o pressuposto de estímulo, resposta e reforço. Assim, a sintaxe é adquirida a partir da imitação dos padrões da construção de sentenças, da prática assistida com reforços negativos e positivos e da formação de hábitos. A explicação dessa teoria para a produção de sentenças que nunca foram ouvidas se dá a partir da associação a outras já ouvidas e produzidas que receberam feedback positivo. Para o construtivismo, o entendimento da sintaxe é o mesmo dado por Chomsky, que existe uma sintaxe lógica e cronológica, ou seja,
existe uma lógica da ação, do tempo e do espaço e que seria análoga aos dispositivos inatos do girativismo. Essas lógicas constituem uma sintaxe universal, que pode promover o desenvolvimento da linguagem, e à medida que a criança cresce, ela também desenvolve o seu processo cognitivo. Contudo, a grande diferença entre Chomsky e Piaget é que Piaget não acredita que essa lógica é inata, e sim que é constituída nas ações a partir da construção dos primeiros esquemas motores. Para os socio-interacionistas, entendem que há uma relação dialógica entre os termos das orações e que há heterogeneidade e imprevisibilidade das produções infantis iniciais. Eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre um tópico extra que a gente resolveu acrescentar no nosso trabalho, que é a consciência sintática. Então, após a criança adquirir a sintaxe básica, ela vai começar a desenvolver a consciência sintática, que é a capacidade para raciocinar sobre a sintaxe dos enunciados verbais e controlar, de forma deliberada, o uso das regras da gramática. Esta competência se traduz na possibilidade de realizar juízos sobre a gramaticalidade de um enunciado, de o corrigir caso esteja incorreto e de explicitar as regras subjacentes a essa retificação. Os juízos que as crianças fazem sobre determinados enunciados vão se centrar sobretudo no sentido ou na ausência dele. Assim, muitas crianças, aos 6 anos, são capazes de indicar que o enunciado "o muro saltou o cavalo" está incorreto. Embora se a frase fosse "o bebê faz barulho antes que adormecer", levaria a criança na cidade a ter muito mais dificuldade de avaliar o erro. E até mesmo aos 9 anos, nem todas as crianças são capazes de indicar que se trata de uma frase gramaticalmente incorreta. E a consciência sintática, ela vai poder facilitar algumas dimensões das operações de leitura. Se as crianças até os 6, 7 anos têm grandes dificuldades em efetuar juízos gramaticais, a partir dos 7 aos 8, quando elas começam a revelar algum domínio na leitura, elas dão um salto significativo na eficácia que apresentam nesse tipo de tarefa. A consciência sintática vai facilitar os processos de compreensão, nomeadamente no que diz respeito à integração das informações lidas num texto, já que a capacidade infantil para refletir sobre a dimensão gramática dos enunciados vai possibilitar a compreensão do sentido daquilo que está a ser lido. E para uma criança poder desenvolver a base básica da sintaxe, bem como a consciência sintática e morfológica, os educadores eles têm um papel fundamental nessa aprendizagem, já que eles vão estimular e orientar as crianças para uma vasta escolha de ambientes favoráveis ao desenvolvimento dessas competências. Então, vai ser no clima de comunicação criado pelo educador que a criança vai dominar a linguagem, alargando seu vocabulário, construindo frases mais corretas e complexas, adquirindo um maior domínio da expressão e da comunicação que lhes permitem formas mais elaboradas de representação. E o cotidiano da educação pré-escolar vai permitir, por exemplo, que as crianças utilizem adequadamente frases mais simples, de tipos diversos: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, bem como as concordâncias de gênero, número, pessoa e lugar. Então, este foi o nosso trabalho, aqui estão as nossas referências. Esperamos que todos tenham entendido e até o próximo trabalho. Tchau, tchau!